E aí, galera, beleza? Vamos continuar nossa aula de genética? Hoje nós estaremos falando da herança sexual. Aguenta aí que você já vai saber o que significa isso, hein? Até daqui a pouquinho! Oi, gente, olha só. Nós estaremos trabalhando hoje o que nós chamamos de herança sexual. Por que é chamado de herança sexual, né? Genética relacionada ao sexo? Porque as características, né, que nós estaremos trabalhando estão vinculadas a genes, né, que estão localizados nos cromossomos sexuais, né? No nosso caso, lá no cromossomo X, no cromossomo Y. Então, a gente vai ter esse tipo de herança. Ou também, né, pode ser, né, uma herança vinculada a genes autossômicos, tá? Genes que estão em cromossomos autossômicos, porém, vão sofrer influência de hormônios sexuais. A gente vai ver, por exemplo, a questão da calvície, tá? Então, é uma herança influenciada pelo sexo, né? Então a presença da testosterona vai fazer a grande diferença. Então nós vamos ter três herançazinhas para ver nessa aula. A herança ligada ao sexo, tá? Que ela vai estar literalmente no cromossomo X, tá? Então no cromossomo X, então existe a possibilidade do homem ter, da mulher ter, tá? Porque os dois têm cromossomo X. Existe a herança restrita ao sexo, tá? Que está no cromossomo Y, tá? Então é uma herança de homens, tá? E existe a herança influenciada pelo sexo, tá? Que essa pode acontecer em homens e mulheres, ok? Só que existe uma influência dos hormônios sexuais. Então, essa herança nós acabamos tendo um pouco mais, no caso da calvície, em homens do que em mulheres. Então a gente vai encontrar uma variação aí na frequência entre homens e mulheres, tá? Mas na restrita ao sexo, somente homens apresentam essa doença, ok? Ou a característica que a gente vai estudar. Só que nem toda a determinação do sexo, tá, gente, é XY ou XX, tá? A gente vai ver algumas situações, alguns animais, que o padrão é diferente, mas geralmente está relacionado com um par, tá, de cromossomos para determinar o sexo. No nosso caso, na espécie então humana, nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Sendo que 22 pares são chamados de autossômicos e um par sexual, tá? Esse par sexual, tá, é formado então por cromossomos, né, do tipo X e Y, tá? Então, no caso, a mulher vai apresentar 2 cromossomos X. Só que você tem que ficar ligado que um cromossomo X veio do pai dela, o outro cromossomo X veio da mãe dela. Tudo bem? São 2 cromossomos X, mais um, né, com características provenientes do pai e o outro com características provenientes da mãe. Já o homem, né, tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O Y eu recebi do meu pai. O X veio da minha mãe. Então aqui já vai uma coisinha interessante para você ficar ligado. Quem é que faz a determinação sexual? Quem é que determina se vai ser macho ou fêmea na espécie humana? O cromossomo Y, tá? E aí, eu quero que você já fique ligado, mais tarde em outra aula nós estaremos falando em desordens cromossômicas, né, mutações, e aí eu quero que você já fique ligado. Tá, de acordo com o que a gente chama lá de cariótipo que for dado para você, aparecer lá na questão do sexo, é XY, é de homem, é XX, é de mulher, tá? Legal. Só que a presença do cromossomo Y, determina que vai ser um corpo masculino. A ausência do cromossomo Y determina que é um corpo feminino. Opção, mas isso aí é o óbvio. Não, peraí. Existe a chamada síndrome de Turner. Tá? A síndrome de Turner é uma mulher,
45, ela tem 45 cromossomos, X0. Então ela tem um cromossomo só, X. Se ela tivesse um outro X, no caso, já é feminino de qualquer maneira, mas é o Y que faz a grande diferença. Aparecesse um Y, era homem, mas não tem Y, então o corpo é de mulher, ainda que com um X só. Então, a presença do Y, características masculinas. A ausência do Y, características femininas, ainda que seja um cromossomo X só ou mais de 2 cromossomos X, que a gente vai ver mais tarde aí. Agora, um negócio bastante interessante, gente, é que a mulher tem 2 cromossomos X, correto? Só que um X não funciona. Um X é inativo, ele permanece inativo. Pô, professor, mas qual que vai ser inativado, do pai ou da mãe? Não sei, é lá na formação, tá? Lá no embrião, lá na realidade, no zigoto. Tá? É lá no zigoto que já vai acontecer a ativação de um dos cromossomos X lá. Agora, qual que vai ficar inativo? A natureza que vai escolher. Agora, esse cromossomo X inativo será chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Tá? É o segundo X, tá? Um segundo cromossomo X inativo, não significa que é o de trás, tá? Mas um segundo cromossomo X inativo. Agora veja só, mulher tem corpúsculo de Barr? Sim, ela tem 2 cromossomos X, um dos X vai ficar inativado. E o homem tem corpúsculo de Barr? Não tem, porque o homem só tem um cromossomo X e esse cromossomo X tem que funcionar. Tá legal? Gente, nem tudo é determinado pelo sistema XY, tá? Os sistemas XY da questão do sexo. Nós vemos aqui nessa tabela que uma diversidade de animais aí, que alguns animais são padrões diferentes, tá? Professor, eu sou obrigado a decorar isso? Cara, recentemente, tá? Apareceu na CAF, né, nosso vestibular aqui de Santa Catarina, apareceu perguntando lá sexo de ave, de galinha, né, doméstica. Então, quer dizer, não é para sendo cobrado um troço desse, não tem muito fundamento cobrar o sexo da galinha, mas os caras cobraram, tá? Então, o que a gente tem que ficar sabendo, tá? O nosso, de certeza, XY para o homem e XX para a mulher, tá? Então, quer dizer, o macho XY, a fêmea XX. Então, quer dizer, o macho, tá? O macho tem possibilidade de produzir 2 gametas, por isso que ele é chamado de sexo heterogamético. Ele produz gameta X, gameta com Y. E a mulher, somente gameta com X. No sistema X0, percebe? X0 na nossa espécie é síndrome de Turner, é uma doença. Só que na barata, X0 é o macho, XX é a fêmea. Então você vê ali, ó, o macho tem possibilidade de fazer um gameta com cromossomo X e outro gameta sem cromossomo sexual, tá? Então ele é chamado de heterogamético, baratas, gafanhotos. O sistema ZW, olha só o macho, agora o macho ZZ, então o macho é o homogamético e ZW é a fêmea. Então a fêmea tem possibilidade de produção de 2 gametas diferentes, né? Um gameta com Z, um gameta com W. Então aparecem aves, mariposas, peixes e anfíbios, como na tabela aí mostrada. O sistema Z0, tá? Então a gente vai encontrar ZZ novamente para o macho e Z0 agora para a fêmea. Então o macho só produz gametas com cromossomo Z. A fêmea, cromossomo Z ou sem cromossomo sexual. Então a gente vai encontrar isso em galinhas domésticas e nos répteis. Só que olha só que coisa legal. Quando a gente fala de répteis, tá? Por exemplo, aqui nesse gráfico, onde você tem aí tartarugas e lagartos, percebe qual é o grande problema hoje da variação da temperatura no planeta? É que para alguns organismos, a temperatura ambiental, né, a temperatura de incubação dos ovos, vai influenciar no sexo do animal.
Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui nas tartarugas, ó, nessa linha contínua. Você percebe aqui, quando a temperatura é mais baixa, 24 a 28 graus, tá? 0% de fêmeas, tá? Então significa que temperaturas mais baixas geram apenas machos. Quando a temperatura começa a subir, ó, começa a aumentar o percentual de fêmeas. E quando a temperatura está bem elevada, só nascem fêmeas. Ok? Então, a temperatura do ambiente faz toda a diferença. No caso, alguns lagartos aqui, ó, nós vamos encontrar uma temperatura mais baixa, olha lá, 100% de fêmeas. À medida que a temperatura aumenta, começa a aparecer os machos. Ok? Então, qual é a consequência da mudança de temperatura no planeta? É que dependendo da espécie, né, o tal do efeito estufa, né, aquecimento global, tá? Caso isso seja muito concretizado, o que pode acontecer? Levar algumas espécies à extinção, por causa da temperatura do ambiente. Beleza, gente? Vamos falar então da herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é ligada ao cromossomo X. Então nós vamos falar que os genes estão localizados na porção não homóloga do cromossomo X, tá? Por quê? Porque se nós olharmos cromossomo X e o cromossomo Y, nós veremos que existem áreas que são em comum, né? Partes homólogas, que nós encontramos aqui na parte de baixo do cromossomo X e Y, mas nós vamos encontrar partes diferentes no cromossomo X, tá? E no cromossomo Y. Então a gente vai falar que essa herança ligada ao sexo está ligada ao cromossomo X nessa porção aqui que não tem no cromossomo Y. Professor, mas e se for XX? Ué, não tem problema nenhum. Você vai ter 2 cromossomos X com as informações ali que estão numa porção não homóloga do Y, né? Do cromossomo X em relação ao Y, mas relacionado ao X você vai encontrar 2 informações que podem ser iguais ou diferentes, não tem problema nenhum, tá? A gente vai encontrar uma diferença bem marcante quando for um homem, por quê? Porque ele vai ter um cromossomo X e um Y. E aí a gente vai encontrar a diferença. Então, se a informação estiver nesse pedaço aqui do cromossomo X, não vai ser encontrado aqui no cromossomo Y. Por esse motivo que nós vamos encontrar o seguinte: é só homem que tem daltonismo ou hemofilia? Não. A frequência é maior em homens do que mulheres. Por quê? Porque o homem tem 50% de chance de ter ou não ter a informação, né, o problema ali no caso daltonismo e hemofilia. A mulher não, a mulher a gente vai ver que existe uma proporcionalidade diferente. Então, como a gente tem uma maior chance de encontrar um gene com defeito, né, num cromossomo X, e para o homem vai ser fundamental, a gente tem 50% de chance, né, quer dizer, é maior, né, do que a gente vai ver 33,3% nas mulheres. Então a gente vai encontrar muito mais homens afetados pela doença do que mulheres. É por esse motivo. Então assim, ó, quando os genes são dominantes, tá? O caráter é transmitido pelas mães a todos os descendentes e pelos pais somente às filhas. Vamos traduzir isso. Se aqui nessa porção, tá? Nessa porção, a característica é dominante, tá? É dominante. Então significa o quê? Que essa mãe, tá? Ela vai passar informação para todos os descendentes, sejam eles homens ou mulheres. Por quê? Porque para o homem ela vai receber já aquela informação ali, né? Agora, para as mulheres também, porque ela vai ser obrigada a passar essa informação ali, né? Caso, claro, ela seja dominante homozigótica, né? Porque se ela for dominante, mas heterozigótica, ela pode passar o xizinho ali, tá? O X recessivo, desculpa. Mas suponha que a mulher é totalmente dominante,
a informação sempre vai da mãe e vai aparecer em todos os descendentes. E se o pai for afetado, tá, por esse gene dominante, ok? Quando ele passar a informação, todas as filhas vão ter a informação. Por que vão ter a informação? Porque para o homem ele vai passar o Y e a doença está no cromossomo X. Agora, quando esses genes são recessivos, tá? O caráter, né, a doença vai ser transmitido pelas mães aos filhos homens. Tá? Então, por exemplo, hemofilia. A mãe tem o gene da hemofilia, ela não tem a doença, mas um dos cromossomos X dela é afetado. Então, o que acontece? Ela poderia passar o X, né, o cromossomo X dela sem a doença ou aquele com a doença. Então, quer dizer, 50% de chance de transmissão para o seu filho homem. Agora, as meninas só vão ter a doença se o pai também tiver. Por quê? O pai vai passar o cromossomo afetado, né? E a mãe, se tiver um cromossomo afetado, também poderia passar para a filha. E aí, a filha poderia ter a doença, daltonismo, ou, aqui no caso, hemofilia, que a gente vai estar trabalhando aqui. Tudo bem? Olha só, no caso da herança ligada ao sexo, do daltonismo, tá? O daltonismo, então, ligado ao cromossomo X, é uma herança recessiva, tá? Recessiva. Então, olha aqui, ó, a mulher pode ter os dois cromossomos X com o gene normal, então ela vai ser uma mulher normal. Ela pode ser uma mulher normal, mas ela é portadora do gene, tá aqui o gene, ó, tá? Ou ela pode ser daltônica. Então, para ser daltônica, ela tem que ter ganho um gene problemático do pai e o outro gene com problema da mãe, para ela poder ter o daltonismo. O homem só tem 50% de chance, ó. Ou ele é normal, porque ele está com o cromossomo X com o gene legalzinho, ou o homem daltônico está com o cromossomo X afetado. Então, nós encontramos uma frequência maior nos homens. Por quê? Porque o homem só tem duas opções. Ou tem ou não tem a doença. Agora, já vale a pena falar um negócio com relação aos exercícios. Quando você estiver trabalhando com exercícios, veja o negócio. Quando a herança é autossômica, é albino, tem quadriacondroplasia, polidactilia, legal. Você vai calcular as frequências possíveis, para acontecer lá nos filhos, tá? Só que você tem que multiplicar pelo sexo. Não pode esquecer de multiplicar se ele pedir um menino ou uma menina. Então você tem lá multiplicar por 50, né? Um meio a mais lá que você tem que estar multiplicando para determinação do sexo. Então, a chance de ser um menino albino de pais normais heterozigóticos. Legal, os pais são normais heterozigóticos. Então, se você fizer os cálculos, você vai ver que dá um quarto, né? 25% de chance de ser um indivíduo afetado pelo albinismo. Mas eu tenho que multiplicar um meio por causa que eu preciso determinar que é menino. Não estou falando que pode nascer qualquer um. Estou querendo que nasça albino e menino. Então, como eu quero duas informações ao mesmo tempo, vou usar a regra do E, e a regra do E é multiplicação. Então, a gente vai ter 1/4 vezes o meio, né, do sexo, então eu tenho 1/8, né, 12,5% de chance de nascer um menino albino. Agora, quando você está fazendo a herança ligada ao sexo, você não pode multiplicar, tá, por um meio. E outra coisa, quando você estiver fazendo exercício, por exemplo, você vai cruzar uma mulher portadora, né? Então você imagina XDzão com XDzinho, com um homem daltônico, tá? Então você está cruzando uma mulher portadora com um homem daltônico. E eu quero saber qual é a possibilidade de nascer um homem daltônico, tá? Então quando você fizer aqui, ó, você precisa manter naquele... Aqui você não vai usar azão, azinho, bezão, bezinho, não vai. Aqui você é obrigado a colocar o sexo, XX, tá? XY, porque isso é importante. Então,
Então você vai cruzar lá um XDzão com um XDzinho, então mulher normal. XDzão com Y, opa, homem normal. XDzinho com XDzinho, pode nascer uma mulher afetada, tá, pela doença, ou XDzinho com Y, nasce um homem afetado pela doença. Então, o XY e o XX já te dá a indicação do sexo. Então, qual é a chance de nascer um homem daltônico de uma mulher portadora e um homem daltônico? A chance é de 25%, tá? Porque já vai te dar o homem XY e ali com a condição de daltonismo. Então, a conta já vai, tá? Então, nesse caso do daltonismo, é uma anomalia onde o indivíduo tem problema na formação dos cones, né? Então, ele vai ter problema na distinção de cores aí, tá? Existem aí pelo menos 3 tipos de daltonismo, né? Que a gente vai ver de acordo com o cone que está afetado nele. Mas isso não é cobrado de vocês, não em vestibulares. Na hemofilia, a mesma coisa, olha aqui, ó. Só que agora anomalia para problema de coagulação sanguínea, tá? Um problema de coagulação sanguínea é outra doença, mas o padrão é o mesmo. Olha lá, mulheres normais, os genes, né? Aqui no caso, dominantes, eles são normais. Ó, gene dominante normal. O Hzinho, quer dizer, recessivo, que é o gene afetado. Então, a mulher pode ser normal, ela pode ser portadora, tá aqui, ela tem, mas ela não tem a doença, nos exercícios, tá? Nos exercícios. Na vida real é outra história. Lembra que a mulher, ela pode, na hora da inativação do cromossomo X, certo? Ela só tem um cromossomo X funcionando. Agora, qual que é o X que vai ficar funcionando? E se por acaso for o X que está com o Hzinho com o Hzinho com problema aqui, com o gene da hemofilia com problema aqui aparecendo? Então, o que acontece? Vai ser uma mulher que vai apresentar problemas com essa coagulação sanguínea, tá? Então, só que lembra, você está fazendo exercíciozinho básico aqui. Então, essa mulher portadora, ela tem o gene, mas ela não tem a doença. Para exercício, tá? Vida real, outra conversa. A mulher, para ser hemofílica, então ela tem que ter os 2 cromossomos aqui, ó. Os 2 afetados. O homem, não. Ou ele é normal, ou ele é afetado. Ok? Na hora de fazer os exercícios, tá? Essas heranças aqui são clássicas, tá? Daltonismo, hemofilia, heranças recessivas, tá? Mas qualquer outra coisa que seja passada para você, é só você verificar. O exercício geralmente acaba informando. Ah, é uma doença dominante ligada ao sexo, recessiva ligada ao sexo. Aí você vai usar a letra maiúscula para o dominante, a letra minúscula para o recessivo. É o básico da genética aí. Uma genética relacionada ao sexo ainda, né, como restrita ao sexo. Tá? A restrita ao sexo é aquela que está no cromossomo Y, tá? Então só homens têm cromossomo Y, tá? Então ela está na porção não homóloga do cromossomo Y. Então o que a gente vai ter aqui? Os chamados também genes holândricos. Somente homem vai ter a doença. Então somente o pai passa para o filho homem. Hipertricose auricular é aquele pelo que aparece na orelha lá, tem uns tufos de cabelo que sai da orelha, assim, né? O homem parece meio assim um lobisomem, né? Então, aqueles cabelos saindo da orelha lá é a tal da hipertricose auricular. É só homem que tem isso, ok? Na herança limitada pelo sexo, nós já vamos ter genes autossômicos, tá? Onde o efeito deles, ó, autossômico, não está no par sexual, mas a influência dos hormônios sexuais é forte. Então, por exemplo, aqui a produção de leite em bovinos. É só a vaca que produz leite, tá? Então, pelo fato de ser uma herança limitada pelo sexo, isso significa que somente um dos sexos vai ter a manifestação da característica. Nesse caso, somente leite na vaca. No vácuo, não tem leite. Numa herança influenciada pelo sexo, tá?
ela é semelhante a essa outra que a gente acabou de falar, limitada pelo sexo, influenciada pelo sexo, acabam sendo muito próximas, só que aquela limitada é um sexo só, tá? Um sexo só que vai ter a doença, ou a característica. Nesse caso, influência pelo sexo, homens e mulheres podem ter, só que a gente vai ter o quê? A gente vai ter um comportamento diferente do gene, tá? Nos indivíduos. E, é claro, uma variação pelos hormônios sexuais. Então, você vai olhar aqui, ó, por exemplo, os genótipos cesão-cesão, genótipos dominantes, vai fazer com que o homem seja calvo, não tenha cabelo, e a mulher também, tá? A mulher calva. Só que percebe, quando o genótipo é heterozigótico, o homem continua sendo calvo, mas a mulher agora tem cabelo. Então já temos uma diferença aqui, ó, no comportamento do gene. Quando é heterozigótico, a mulher tem cabelo. Agora, quando os dois são recessivos, tá? O homem e a mulher são homozigóticos recessivos, eles têm cabelos aqui, ok? Então a gente vai ter uma variação no efeito do gene, que vai depender da questão da parte, primeiro, se é dominante, se é recessivo, se é heterozigótico, né? A gente vai ter essa variação no joguinho de genes aí, e, é claro, a influência dos hormônios sexuais. Legal? Outra herança que vale a pena a gente citar, e eu preciso que você fique ligado, é nisso aqui, ó, nos heredogramas, é a tal da herança mitocondrial. Hoje, tá, a gente viu aí que já tem pelo menos 37 genes, tá, mapeados, tá? Podem aparecer doenças na gente, tá? Problemas em músculos e cérebro, tem uma série de problemas aí. Só que tem um detalhe, a mitocôndria que eu, Fernando, tenho, eu recebi de quem? Da minha mãe. Tá? Eu não recebi mitocôndria do meu pai. A mitocôndria é uma herança materna. Tá? Você que é menina, você também recebeu a mitocôndria da sua mãe. E quando você tiver filhos, você vai passar a tua mitocôndria, seja para os seus filhos homens ou mulheres. É a tua mitocôndria que vai, do teu marido não vai. Então, percebe aqui, ó, olha o padrão da herança. Você tem um homem que não tem a característica, a mulher tem, porque o problema está na mitocôndria. Quando ela tiver os seus filhos, olha só, tanto meninas quanto meninos, eles vão ter o problema. Por quê? Porque a herança está aí na mitocôndria. Agora, olha só, esta mulher aqui casando com um cara normal, o filho tem. Por quê? Porque ela passa a mitocôndria. Agora, olha o outro lado, esse homem tem um problema. Só que quando ele casa aqui com uma mulher normal, que não tem problema na mitocôndria, qual é a mitocôndria que vai para a filha deles? É a mitocôndria sempre da mãe. Então, a criança aqui já não tem a doença. Então, percebe, é uma herança difícil de você olhar ali na hora da prova. Por quê? Porque você está ali naquele apavoro já da prova, eu não estou entendendo nada, e aparece um heredograma assim um pouco mais complicado. Mas não é complicado, é só o jeitinho de você trabalhar, botar o foco um pouquinho aqui que você consegue definir isso daí. Legal? E aqui eu botei, ó, os prováveis, né, tipos de herança que a gente vai encontrar, heredogramas possíveis. Herança autossômica recessiva. Por que você sabe que é autossômica olhando aqui no heredograma? Porque tem homens e mulheres afetados, tá? Igualmente afetados, tá? Ó, igualmente afetados. Aqui tem 2 mulheres, 4 homens, mas tem homens e mulheres afetados. Por que é chamar de recessiva? Você vai sempre procurar, para saber se é herança recessiva, pais normais com filhos afetados, tá? Pais normais com filhos afetados, ó. Pais normais com filhos afetados é uma característica de herança recessiva. Pode ter as suas diferenças? Até pode, mas para exercícios aí de vestibular, exercícios aí do ensino médio, é o básico, tá? É o básico.
Agora perceba aqui, o que acontece na herança autossômica dominante? Pelo menos um dos pais é afetado, ou os dois são afetados, tá? E aparece filhos normais, tá? Então se você imaginasse aqui, ó, aparecesse essa bolinha escurinha aqui, ó, e apareceu aqui um filho normal, né? A característica para a doença é dominante e apareceu um filho normal. Tem filhos afetados, mas aparece filho normal. Pais afetados com filhos normais é uma herança de característica dominante. Então, por exemplo, a acondroplasia, uma espécie de nanismo. O pai tem nanismo, a acondroplasia, a mãe também tem e o filho nasceu normal. É possível? É. Porque a doença ela é dominante, só que aqueles pais, tá? Eles tinham o gene recessivo com eles. É a herança autossômica, Então, o que acontece? Eles passaram o gene sem problema e a criança nasceu normal, tá? Tem possibilidade dela passar o gene para frente? Nem ela tem. Como é que ela vai passar? Legal? A herança ligada ao cromossomo Y percebe, o homem vai passar para os meninos, para os filhos meninos. Esse pai aqui vai passar para o seu filho menino, mas para a menina não vai. Então, uma herança ligada ao cromossomo Y. A herança mitocondrial que nós já falamos, tá? A herança ligada ao X recessiva. Opa, olha lá. Pais normais, filho afetado. Pais normais, filho afetado. Herança recessiva. Só que só tem homem aqui, ó. Tá vendo? Só tem homem. Quando a gente encontra esse tipo de herança só aparecendo homem, né, pais normais, né, e apenas homens afetados, é uma herança ligada ao X recessiva. É o que aparece então no daltonismo e na hemofilia. Já numa herança ligada ao X dominante, então o que acontece? O X, vou botar a letra D aqui, então XDzão Y, tá? E aqui, independente da mulher, a mulher aqui, ela vai ser XDzinho, porque a herança é dominante, tá? Então XDzinho, então ela passa XDzinho para todo mundo, tá? Só que olha só, esse pai vai passar o que para suas filhas? O cromossomo X. Pois é, mas o cromossomo X está afetado, então as meninas vão ter a doença. Agora, o que esse pai afetado passou para os meninos? O cromossomo Y, tá? A mãe não tinha cromossomo X afetado, então esses meninos aqui serão completamente normais. O problema agora vai estar para essas meninas, porque elas receberam o X dominante aqui. Então, uma herança ligada ao X dominante. Bacana, gente? Essas são as heranças sexuais, ok? Agora, cata os exercícios, detona todos eles aí, que você vai ver que é tudo de boa. Grande abraço e até a próxima!